Boa noite, tudo bom? Boa noite, doutor. Tudo bem com o senhor? Vou desativar aqui os comentários. Vamos lá conversar com o senhor Rafael Bastos, com o PH. Ele vai falar o currículo dele, porque eu já afirmei que pelo menos o início aqui que tem no Instagram dele é trava-língua para mim. E ele vai explicar direitinho para a gente o que é que ele faz. E depois vai passar o assunto para a gente sobre legítima defesa cibernética, tá bom? Pode ficar à vontade para começar. Boa noite. Eu trabalho com infraestrutura de TI e defesa cibernética há muitos anos já. Eu comecei na carreira, quando eu comecei a cursar o curso de engenharia eletrônica e telecomunicação, eu já trabalhava, né, informalmente, com as coisas de computação, Linux, esse tipo de coisa. E eu tive a oportunidade, depois de entrar nesse curso, de fazer estágios, trabalhar em algumas empresas com a parte de desenvolvimento de Linux em si, né? Empresa de software, empresa de antivírus, empresa de anti-spam, né, para servidor. E eu não saí mais dessa área, né, depois que eu entrei, né. Eu até tive experiência profissional também, né, com construção civil, né, com obras, proteção anticorrosiva, né, fiz uns cursos no caso, proteção anticorrosiva, inspeção, mas foi uma parte, digamos assim, um hobby da minha vida que não agregou muito nessa parte de computação, né? Me deixou mais, na verdade, valorizando a área de TI, né? Porque, como diz o outro, o mouse é mais leve que a enxada, né? Se a gente... Bem pouquinha coisa. Mas aí, depois de... Ele também é diretor de segurança cibernética na Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra, Delegacia de Minas Gerais. Sim, a DESG, a Delegacia de Minas, né, é uma associação que reúne, né, pessoas que já tiveram oportunidade de cursar algo na Escola Superior de Guerra, né, de ser diplomado lá. A Escola Superior de Guerra é uma escola militar que só aceita por convite, né? Você não é uma instituição que você faz um curso, uma coisa, né? De meio convencional, tipo com vestibular. Então, digamos assim, é uma associação, né, sem fins lucrativos, que reúne pessoas e nós damos cursos também. Na DESG, nós também replicamos os cursos da Escola Superior de Guerra. Um deles é o CEP, né, que é o curso de Política e Estratégia, que dá um norte sobre o método de planejamento estratégico da Escola Superior de Guerra, né, que é utilizado para logística, para a guerra em si, né, para a defesa nacional, e também tem a parte política, né, que é o entendimento da conjuntura. Porque às vezes a gente vive num país e a gente não sabe, por exemplo, sequer a diferença de objetivo de Estado, objetivo de governo, né, como é que funciona as instituições. Nós não estamos falando nem de organização de três poderes, nós estamos falando de organização militar, né, de como é que funciona a defesa, como é que funciona em caso de estado de sítio, em caso de estado de exceção, lei marcial, como é que o Estado muda a configuração dele de defesa nesses cenários. Né? Então, por exemplo, até um curso que eu estou tendo a oportunidade de fazer na Escola Superior de Guerra agora é referente aos impactos na defesa pós-Covid-19. Né? Porque vai haver impacto, né? Pode haver alguns conflitos internacionais que o Brasil possa ser, né, não protagonista, mas participante, como foi na Segunda Guerra. Então, né, se houver, por exemplo, um conflito Estados Unidos-China, o Brasil está aqui do lado. Né? E qual vai ser o lado que o Brasil vai escolher? Né? Então, esse tipo de discussão já está tendo. Né? O cenário já é considerado cenário de guerra, né, atual para as Forças Armadas, então a discussão está nesse tom, né? Como está sendo a mobilização de objetivos de Estado, não só de governo, né, para poder enfrentar essa crise e sair do mais rápido possível, porque a crise já bateu, né, financeira principalmente. Então, essa parte aí já é mais recente, né? Mas eu também já trabalhei com a parte de desenvolvimento de distribuição Linux e também sou desenvolvedor hoje no projeto Ubuntu Linux, que é um projeto que o criador do Gentoo em inglês, né, criou para fazer um Linux personalizado para empresas, né? No estilo Red Hat Enterprise, no estilo SUSE Enterprise. Então, eu sou desenvolvedor e colaborador lá há muitos anos. Fundei também o primeiro hackerspace de Minas Gerais, que é o Área 31 Hackerspace. Né? E esse hackerspace tem nos trazido muitos bons frutos a nível de tanto intermédio entre empresas privadas e governos e militares, e também sobre a questão de pesquisas restritas, né?
Por exemplo, uma das pesquisas que nos deu grande oportunidade de conhecimento foi de biochips implantáveis, que nós fizemos em 2013 e 2014 com um fabricante de biochips nos Estados Unidos. E isso nos deu, inclusive, formas de hoje trabalhar, né, para nos defender. Então, por exemplo, meu cofre de armas, eu passo o biochip de arma, entendeu? É muito prático, né? Então, me deu certas facilidades, né? O meu carro, por exemplo, ele só pega na ignição se eu ler o biochip e virar a chave, senão ele não vira. Então, quando eu tenho que deixar ele no mecânico, eu tenho que deixar um chaveiro, um token RFID, para ele poder ativar a central antifurto, né? No caso, e da ignição no sistema e desarmar e armar os relés de bomba de gasolina e tal. Então, esse tipo de conhecimento que acaba juntando, você acaba criando até produtos profissionais. Tem muita coisa que eu atendo hoje de consultoria que vieram do Hackerspace, por exemplo. A ferramenta de trabalho que eu uso no dia a dia, que é um Live Seed Linux, para você poder dar boot em sistema que está com desastre ou fazer alguma operação, né, com sistema offline, isso eu desenvolvi em parceria entre o Aro 31 Hackerspace e a distribuição Ubuntu Linux, né, que foi um projeto em parceria que nós criamos todo o sistema, demos, né, esse sistema para distribuição, ela tomou como padrão da distribuição, né? Então, hoje até uma informação relevante. O Aro 31 Hackerspace é o único hackerspace do mundo, entre os 220 que tem aproximados, que tem uma parceria direta de desenvolvimento de software, né, com uma empresa, que eu fundo é uma empresa privada, né, com fins lucrativos. Então, é a primeira vez que a gente ouve falar disso, e foi uma oportunidade de trabalho que surgiu, né, com a existência desses projetos que eu criei de forma pessoal, sem fim lucrativo, mas que acabou gerando até retorno profissional. Então, minha carreira é meio divertida, assim, por diversão acaba que eu acabei ganhando dinheiro com algumas coisas, no Biochip principalmente. Por este motivo, vamos conversar sobre ética da legítima defesa com carros autômatos. Pode começar. Bom, é o seguinte, legítima defesa é uma palavra que ela é complicada de definir, porque para cada um ela é uma coisa. Uma pessoa, legítima defesa pode ser justa, para outra pessoa, a mesma situação pode ser um excesso. Nós vemos isso num caso recente aqui em Belo Horizonte, no meu bairro, inclusive, no hotel aqui, que a Ana Hickman foi sequestrada, né, por um maluco, e ele deteve, né, a Ana Hickman, o cunhado e a esposa dele. Né? Houve todo aquele desembaraço, que não faz sentido a gente estender, mas, em suma, o Estado, inclusive o Ministério Público, entendeu que aquela situação não era legítima defesa, não é excesso. Né? Ele teve que suar a camisa e gastar quase meio milhão com o advogado para provar que era inocente. Então, o que é legítima defesa perante até o Estado? Entendeu? Então, é complicado isso. Então, como é que se aborda, né, uma situação dessa para meio cibernético? O meio cibernético é sempre uma extensão mais lenta e mais atrasada da vida real, por mais que ela esteja conectada diretamente. Por mais que, por exemplo, eu difame alguém aqui, né, e essa pessoa vai ter um impacto na vida dela real, né, até a pessoa me processar, provar e tudo, isso pode demorar meses ou anos, né, para ter uma solução. Então, digamos assim, o que é cometido, né, no mundo virtual, não vou falar só na internet, na internet das coisas, igual a gente está entrando no assunto agora dos carros autômatos, tem impacto direto, né, com a morosidade da lei atual. Porque a lei atual, ela, por exemplo, quando um crime cibernético é feito, né, via Facebook, via rede social, né, um crime de injúria, por exemplo, um crime de calúnia, né, isso demora muito tempo. Se a pessoa não for esperta e for no cartório, tirar um print, evidenciando que aquela página existe, a pessoa pagou antes, às vezes ela nem prova tem. Às vezes ela vai ter que solicitar guarda de logs para empresas, tipo Facebook, Google. Isso pode demorar também muito tempo, isso pode ser oneroso, pode gerar custo, porque são empresas internacionais que atuam aqui no Brasil, não são só empresas nacionais, né? A internet também, o que ela fez? Ela fez com que empresas do mundo inteiro tivessem interação, né, seja de venda entre cliente e fornecedor, seja empresas com empresas, seja Estado e Estado. E qual que é o problema disso que eu vejo hoje? Você não tem uma lei universal, ainda bem, né? Mas isso acaba gerando problemas de até jurisdição. Então, se eu cometo um crime saindo de um proxy, de um país lá, por exemplo, Afeganistão, como é que o Estado brasileiro vai me punir? Até porque endereço IP não é DNA, né? A gente sabe. Então, tudo é camuflável, né? Se eu pego, por exemplo, meu carro, estaciono na frente de uma empresa,
e faça um ataque cibernético a partir daquela origem. Se não existe um bairro de periferia que não tem câmera sequer de segurança na rua, como que fica provado que não foi a empresa que fez aquele ataque? Foi uma pessoa na porta. Entendeu? Então, a legítima defesa ela é complicada, né, na parte da cibernética, porque tudo é incipiente, não tem nada de informação válida, não existe sequer discussão válida disso hoje. Né? O que existe são pessoas no meio do direito discutindo como é que faz para adequar o mais rápido possível as leis informáticas às leis reais. Né? Então, o que, que nós temos hoje de cenário real, 2020? Né? Um monte de país tentando fazer por conta própria a sua própria defesa, né? E definindo o que é legítimo ou Exato. não. Um exemplo clássico, Israel explodiu um prédio inteiro porque ele alegou que estava sofrendo um ataque hacker. Então, o meio de repelir a injusta agressão para o Estado de Israel foi explodir o prédio inteiro. Entendeu? A questão é, eu como pessoa civil ou empresa privada teria essa autonomia de responder um ataque cibernético destruindo um carro, por exemplo, do seguinte sentido: eu estou na minha casa, vejo que conectou uma pessoa no meu Wi-Fi, quando eu olho na rua a pessoa está com um notebook dentro do carro. Eu posso dar um tipo de fuzil nessa pessoa para acessar esse ataque ou não? Entendeu? O que é definido como excesso, o que é definido como justo? Então, se for ver a discussão é muito longa. É um debate filosófico e moral muito grande. Né? Por isso que eu quis abordar o Exatamente. que é legítima defesa. Né? Porque é um conceito muito subjetivo. Cada pessoa tem um conceito distinto do que é legítima defesa. Né? Seja por valor religioso, seja por valor moral, seja por valor social, seja por valor financeiro, pessoal. Né? A realidade de cada um é única. Então, o que para mim é excesso, para outra não é. Né? Por exemplo, se uma pessoa entrar na minha casa, eu entendo que eu posso repelir essa pessoa, expulsá-la da minha propriedade privada da forma que eu achar melhor, da forma conveniente. Algumas pessoas acham que não. Algumas pessoas acham que, não, mas isso pode ser um excesso, a vida vale mais. Crueldade. Então é um conceito moral. Né? E como é que é definido isso? Porque leis são criadas por políticos, por pessoas que têm as suas morais próprias. Então, o que é uma lei justa e o que é uma lei injusta? Né? E como é que seria aplicado igual o assunto de hoje? Esse tipo de defesa cibernética num carro autômato? Também é complicado. Por quê? Eu, digamos assim, eu compro um carro autômato, um Tesla. E esse carro tem todo um sistema de rede própria dele. Né? Então, a conexão, por exemplo, a atualização de software, tudo é remoto, tudo é via internet. Né? Então, como é que, por exemplo, eu tenho um Tesla, eu estou dirigindo esse Tesla. Como que ele vai tomar a decisão num caso de colisão, de acidente? Igual a gente já viu uns casos que até matou o motorista. Eu te dou um exemplo interessante para discutir, para não citar outra palavra, né, mais pesada. Você tem, por exemplo, um ônibus escolar na rua estacionado, desceram 30 crianças desse ônibus escolar e estão atravessando a rua com a professora. Um carro, meu carro, Tesla, não viu essa situação. Quando a câmera do carro detectou as crianças, já estava muito em cima. Entendeu? Então o carro tem que tomar uma decisão. Ele pode frear e não adiantar nada, e matar algumas crianças. Ele pode jogar o carro na parede, matar só o condutor, porque pode haver um algoritmo pré-programado entendendo que uma vida vale menos do que 30, então proporcionalmente salvar 30 vidas é melhor do que perder uma. Entendeu? É uma situação que pode ser programada. Né? E essa programação desse tipo de algoritmo, por exemplo, dessa decisão, seria por decisão privada, ou seja, a empresa que produz o carro teria essa autonomia ou seria uma força de lei? Tipo, o Estado definiria, nos parâmetros de legítima defesa e algoritmos cibernéticos, quais seriam as reações possíveis, né, em casos de situações extremas desse tipo. Né? Isso é um exemplo minúsculo. Colisão, acidente automotivo, a gente vê o tempo todo. Mata mais que o Covid está matando, ele mata mais que aborto, mais que mata tudo. Então, como é que seria uma situação dessa? Né? E uma outra situação também, por exemplo, nós citamos um fabricante, Tesla, que é o mais famoso. Vamos supor que, por exemplo, a Porsche produz um carro autômato e elétrico e ela define no seguinte sentido: a vida do meu motorista vale muito mais do que qualquer vida. E ela cria um marketing em cima disso. Né? Ela vende os carros falando: você, se comprar o meu carro, vai ser o mais seguro do mundo. Se em qualquer colisão, nós vamos sempre priorizar a vida do motorista. Esse tipo de propaganda, esse tipo de marca, esse tipo de venda seria moral e ético pela sociedade? Seria permitido por lei? Porque a gente sabe que existem Com certeza dividiria de opiniões. propaganda, né? Até propaganda você tem regulações hoje. Esse tipo
de prática comercial privada seria permitido? Seria ético? Né? Como é que seria essa decisão? Né? Em caso de falha de programação de algoritmo, quem seria responsabilizado? O condutor ou o dono? Ou o fabricante? Entendeu? Por exemplo, o fabricante pode alegar, não, o carro é autômato até um certo nível. Se a pessoa puxa o volante, pisa no freio, o controle é repassado para o condutor. Entendeu? Como é que seria essa discussão num tribunal, por exemplo, num caso de colisão? O condutor. Sobre a decisão, ao comportamento do condutor, apesar do carro ter sido apresentado dessa forma. Porque, por exemplo, a lei na legítima defesa, até lei fiscal defende que se você for hipossuficiente em algum tema, em que o crime que você cometa, sua pena pode ser reduzida. Né? É o caso da ausência de dolo. Né? Se a pessoa não tem dolo, ela não teve intenção, mas cometeu um crime, às vezes a pena pode ser reduzida, né? Ou até extinta. Já houve precedentes aí, casos, por exemplo, de mãe que esquece filho dentro do carro e o juiz absolveu, falando que só a dor dela perder o filho sem a intenção já é a punição. Cristiane Torlone, que atropelou o filho, só a dor dela ter perdido o filho já absolveu da pena. Então, ou seja, o que é, né, o parâmetro? Né? Tudo é muito dinâmico, tudo é ajustável. Né? Então, por exemplo, carros autônomos, como é que seria a concorrência entre os fabricantes? A Volvo, que é a mais segura do mundo, poderia defender que ela vende os carros mais seguros e vai proteger o condutor sempre, ou a Porsche, ou qualquer que seja, né? Ou a empresa mais politicamente correta, não, nós vamos defender o maior número de vidas. Como é que seria essa relação de consumo? Porque são relações de consumo. O capitalismo não vai acabar nunca. Né? Tudo que Bater na tecla do princípio da dignidade da pessoa humana. nós estamos conversando numa live, eu estou usando o dispositivo físico, você também nós compramos. O Estado não nos deu. A internet também nós estamos usando uma empresa privada para fazer essa comunicação. Né? Então o mundo está caminhando para ser só isso. Né? O Estado reduzir de tamanho e as empresas tomarem mais protagonismo na vida das pessoas. Né? As pessoas estão cada vez menos do Estado, né? Com a tecnologia, com o avanço tecnológico. Isso eu acho que vai aumentar. Né? Você vê que há um movimento até no Brasil atual de privatização de tudo, né? De hidrelétricas, portos, aeroportos. Né? Então, eu acho que vai ter que. Nós vamos ter um problema, né, nessa parte legal. Eu acho que a parte legal, por estar sempre lenta, sempre atrasada, né, e ela impacta diretamente na nossa vida, como é que vai ser o tratamento jurídico em situações dessas? A gente sabe, quem tem mais de 30 anos de idade sabe como é que foi a bagunça do governo começar a entender crime cibernético. Até hoje não entende direito. O marco civil da internet, por exemplo, é algo que deveria ter sido extinto. Deveria ter sido feito. Né? E ele sequer é respeitado. Né? O marco civil da internet, por exemplo, hoje, você vê empresas fazendo propaganda livremente. Né? A minha operadora Vivo, ela tem um aplicativo em que nela fala, não, aqui é o crédito para YouTube, Instagram, Facebook, é uma banda de consumo, tipo 8 GB, e uns 8 é para o resto, entendeu? Isso é crime, porque cadê a isonomia do pacote? Entendeu? O tratador, no caso o fornecedor de internet, não pode sequer analisar isso. Ele pode analisar, mas ele não pode tratar. E esse, no caso, é um tratamento claro. Ele está diferenciando qual é o meu tráfego e qual não é. Ele sabe se eu estou acessando o YouTube ou se eu não estou. Entendeu? Ou seja, a isonomia de pacote que está no marco civil da internet, as próprias empresas não respeitam a Anatel, que é algo que também não deveria existir. Não respeita. Não há fiscalização dessa. Seguinte, na parte de fiscalização, por exemplo, né? Então, para que criar lei se ele não consegue sequer fiscalizar? Não faz sentido. Entendeu? Define lei clara, tipifica crime já existente e normatiza. Por exemplo, eu cometi um crime de estelionato via Facebook, enganando alguém. Isso é crime de estelionato, acabou, independente do meio, independente se você usou uma carta, se você usou um papiro, se você usou sinal de fumaça, se você usou um e-mail. Crime é crime, aquele crime está tipificado. Não faz sentido você ficar reescrevendo crime, retificando crime, que é o que o Marco Civil da Internet faz. Isso acaba prejudicando qualquer tipo de análise sensata de qualquer situação. Né? Porque você tem um de lei que não serve para nada, que é ineficiente, e que acaba gerando mais problema de resolução de problema do que em si solução. Carolina Dickmann é o maior exemplo, é uma demonstração de resultado para a sociedade que, na verdade, não trouxe resultado algum. A própria Carolina Dickmann, ela não teve a justiça, entre aspas, feita, porque nem a pessoa que fez mal a ela foi presa, realmente. Exato. Né? O que você falou foi perfeito, foi perfeito. Exatamente isso. De nada adianta você promover algo para tentar diminuir a dificuldade, sendo que você faz aumentá-la.
As pessoas não têm capacidade, não têm como utilizar a lei para favorecer a sua tese processual. E tem uma lei, Você trouxe um exemplo excelente. por exemplo, o assassinato é crime há mais de 12 mil anos em qualquer sociedade tribal. O assassinato em si tem que ser justificado. Em sociedades antigas tinha que ser justificada a violência para poder matar. Se eu, por exemplo, fosse um viking nos anos 900 e matasse um Heir da vida, eu estava fudido. Eu tinha que ter uma justificativa plausível para cometer algo, entendeu? Então, é complicado, né? Você ter lei que não faz sentido, ela é inútil. Você tem uma lei que ela não serve para nada. Você tem uma lei que é ineficiente. Igual você citou a Carolina Dickmann, uma lei também inútil, igual Marx viu na internet. São leis que são criadas pela, digamos assim, pelo ego, pelo querer mostrar que está querendo fazer algo de útil para a sociedade, mas acaba criando problema. Então, tem que ver até a questão de qual é o alcance do Estado. O Estado tem que ter lei para tudo mesmo, o Estado tem que controlar a liberdade das pessoas mesmo, o Estado tem que definir, né, o que é um algoritmo válido e o que não é, qual decisão é válida e não é, ou tem que deixar isso na mão das empresas e dos clientes. Entendeu? Lógico, você não vai permitir, por exemplo, por força de lei, de eu criar um carro assassino, tipo aquele jogo Carmageddon dos anos 90. Do tipo carro com mísseis, que eu vou andar com o carro e vou explodir tudo quanto é coisa. Eu acho que não faz sentido você ter uma lei permitindo isso enquanto houver Estado, né? Mas, se não for uma coisa, tipo uma máquina de guerra, né? Eu poderia ter um tanque de guerra, por exemplo, se o Estado permitisse. Qual o problema disso? Um tanque de guerra não faz nada para ninguém, né? Então, essa questão de o que é permitido e o que não é, eu acho que é a maior discussão em si ainda. Igual eu falei, está muito incipiente, toda a questão ainda está no âmbito do direito. A parte técnica da coisa, né, dessas tecnologias autômatas, não está preocupada com a ética moral, está preocupada em fazer funcionar, com qualquer nerd. Então, por exemplo, o Elon Musk, você acha que ele está preocupado em como os carros vão dirigir? Nem tanto. Ele está preocupado em produzir, vender, criar a melhor tecnologia e fazer o mercado ser assim, né? Então, o Estado, as pessoas que gostam de leis, né, gostam de criar, né, essas ferramentas estatais para controle social, que lei basicamente é isso, né, elas têm que ter um pouco de cautela para não tentar complicar a coisa e dificultar o avanço tecnológico. Porque o que mais se vê Perfeito. é dificultar o avanço tecnológico em si. Né, e o Estado mais ajuda quando ele sai da frente, principalmente na área de tecnologia. Né? A gente sabe muito bem disso. Tanto que o outro movimento que o governo está fazendo é de privatizar a Dataprev, né, terceirizar serviços até do SERPRO. Né? Até recente, o governo brasileiro ele está fazendo, né, um contrato com a Amazon para armazenamento de dados na nuvem da Amazon, em vez de fazer isso localmente, por várias questões. Isso é interessante, a gente sabe, redução de custo, um backup maior. Aí entra outros vetores, né, da análise da situação dessa. E como é que são os dados governamentais numa empresa privada fora do país? Numa situação de guerra entre Estados Unidos e Brasil, os dados do governo brasileiro não estão em servidores em território nacional. Entendeu? Estão em posse de empresas privadas de outras nacionalidades. Então, toda decisão que você tem um lado e tem o outro. Você vai na frente e volta atrás. Você tem os dois lados, né? Então, Sabe quem tiver a melhor argumentação na hora da criação da lei, que é o que eu justamente falo o tempo inteiro, quem me acompanha aqui já até enjoou dessa fala minha. Não adianta fazer leis sem levar a voz mais alta aos profissionais que têm prática naquilo que vai ser julgado. Como eu comentei ontem com o Wanderson Castilho, não adianta ser conversado sobre a investigação se você está levando ao legislativo pessoas que têm teoria, elas não têm prática. Assim como é afirmado em relação ao melhor profissional para uma determinada coisa. Uma coisa é você ter graduação, outra coisa é você ter a teoria, outra coisa é você fazer aquilo ou evitar que aquilo aconteça pessoalmente, na sua prática, trabalhando, ou seja, estudando como esses meninos mais novos que eu conheci faz pouco tempo. Não adianta. E essa live foi perfeita para eu mostrar para vocês que isso não é um ponto de vista apenas dos profissionais do direito. Não é um ponto de vista apenas do Cida. A grande maioria aqui fala, você está falando isso porque o Cida é o seu mentor. Não, é porque é uma coisa óbvia. Qualquer um desses rapazes, qualquer um desses caras, vocês estão vendo agora, Rafael, falar isso. Quem tem acesso direto ao que está acontecendo tem esse ponto de vista. De nada adianta você resolver alguma coisa para com a sociedade se você não tem experiência, se você não tem prática sobre aquilo. Ele sabe o que ele está fazendo, porque ele faz isso todo dia.
Então tem que ser perguntado a ele, tem que ser perguntado a profissionais que estão ali trabalhando do lado dele. Se uma lei que vá diminuir a criminalidade sobre aquilo que ele trabalha, ela realmente vai ter eficácia. Você tem que conversar com a pessoa que está fazendo aquilo o tempo inteiro, e não com alguém que pode chegar lá e dizer, eu sou especialista. Mas e aí? O que foi que você fez? Alguma vez você já invadiu para entender como é que um criminoso faz? Alguma vez você já fez o trabalho do Rafael para entender como é que é feito, como é que um criminoso pode querer prejudicar o Rafael? Então, o que que a lei precisa fazer para que esse criminoso seja preso, caso faça? Uhum. É perfeito esse ponto de vista, principalmente sobre a legítima defesa que você trouxe para cá. Foi uma live E o excelente. acabouço, Você quer dizer mais alguma coisa para a gente finalizar? o acabouço toda dessa discussão, para finalizar, chama-se lei. Então, o que eu recomendo a Perfeito. leitura para quem queira entender o que essa palavra significa para mim, é só ler um livro do Frederic Bastiat, chamado A Lei. Ele é a minha referência do que é lei. Entendeu? Porque lei, para mim, deveria ser justa. Né? Seja uma lei, por exemplo, que para algumas pessoas possa ser injusta. A lei é uma coisa que você usa como norte, não como fim. Né? Porque o que mais se vê ultimamente, até no Brasil, é a tentativa de criação de leis para fins específicos. Isso não faz sentido. A lei ela tem que ser um arcabouço moral e ético na sociedade, na minha opinião, em que ela seja apenas um norte para decisões individuais. No seguinte sentido, né? Aborto no Brasil, por exemplo, é um norte muito bom para poder discutir a questão de lei, o que é moral e o que é ético. Por exemplo, para a lei brasileira, né, você praticar aborto é um crime desde que haja uma exceção. Qual é a exceção desse crime? Né, qual que seria uma situação? Um caso de estupro ou um caso de risco de vida grave da criança ou da mãe. Então, ou seja, nem Exato. toda lei é imoral nos dois lados. Às vezes, uma mesma lei que pune, ela libera. Né? Tem países mais liberais nesse assunto? Tem. Estados Unidos é um. Você pode ir numa clínica particular e fazer essa prática. É liberado por lei, porque o Estado norte-americano entende que a mulher tem que ter liberdade e autonomia sobre o próprio corpo. O Estado brasileiro não. Né? Mas isso é uma questão cultural, moral, né? Religiosa específica. Né? Então, até uma determinada lei pode ter dois lados, né? Uma faca de dois gumes. É só nortear. E lei é isso. Lei é norte. Lei não é fim. Lei não é o que está escrito, tem que ler e acabou. Né? Por isso que eu recomendo esse livro, A Lei, do Bastiat. Né? Certo. Tem algum curso, tem algum livro, tem algum curso, aliás, tem algum artigo que você queira indicar, além desse livro que você já mencionou? Bom, artigo não, né? Porque artigo é uma coisa que é complicada, você tem muita informação picada. Né? O que eu recomendo seria livros de informação a nível legal, né? Que é o que eu tô... Porque a parte de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu especializei recentemente em Data Protection Officer, então sou DPO, e eu estou fazendo a parte, né, de estudo de adequação para LGPD em empresas privadas e também agora, junto ao diretor jurídico da ADESG, Delegacia de Minas do Poleto, nós estamos estudando para fazer a adequação da LGPD na ADESG, né? Porque nós tratamos dados pessoais 100% do tempo, né? Porque somos uma instituição de ensino, além de sermos, né, uma associação, que nós damos cursos dentro do quartel do Exército, aqui na 4ª Região Militar, né? Aqui na Rádio Caballo, Belo Horizonte. Todas as aulas são dentro do quartel do Exército. Né? E são os professores da Escola Superior de Guerra e alguns professores convidados. Eu também dou aula lá. Além de ser diretor, também sou professor da DESG, né? E dou aula de guerras cibernéticas. Né? Então, eu recomendo mais, né, você ler, né, manuais técnicos, livros específicos de direito, né, igual eu estou falando, eu estou lendo muito nessa parte, né, eu estou tendo que aprender direito porque convergiu, né, a LGPD fez com que a área de direito convergisse, né, diretamente com a área de TI, né, então tem que ser um trabalho conjunto. A minha parte entra depois, né, quem entra primeiro na adequação da LGPD é a parte jurídica, é o corpo técnico que a empresa cria, né? E na terceira etapa para frente é que eu entro, que é a parte em si de projetos, modificações, adequações, às vezes reescritas, reimplementações, mudanças de fornecimento de sistema, adaptação de sistema às vezes tem que ser feito, né? Destruição de dados, que a lei às vezes não vai permitir mais, quando ela entrar em vigor, que alguns dados sejam armazenados, né? Então, todo esse trabalho eu estou tendo que fazer junto ao jurídico da ADESG e eu estou aprendendo muito na área de direito com ele. Né? Então, eu estou gostando dessa parte. Né? Uma coisa que eu nunca tive interesse, até uns 3 anos atrás. Né? Mas está interessante, estou gostando, né? De ter essa convivência, porque
o pessoal do direito, eles têm uma visão muito dual das coisas, né? Você consegue, às vezes, ver dois caminhos numa mesma situação, né? E, às vezes, um caminho que parece ser caro, às vezes, no final das contas, ele é mais benéfico a longo prazo. Então, essas visões que o TI eu nunca tive, né? De visão a longo prazo, o direito está me dando. Eu estou gostando de conviver com essa turma. Perfeito. Logo, nós vamos apresentar uma próxima live. Gostei bastante do ponto de vista do Rafael. Eu quero trazê-lo aqui para mais lives. Inclusive, ele convidou, aliás, ele indicou outros amigos também, Sim. que eu vou procurar para a gente conversar aqui no Instagram. Vai ser muito interessante. Desde já agradeço pela sua disponibilidade, por enfatizar pela milésima vez o que eu venho dizendo aqui no Instagram. Foi ótimo você ser um profissional da área, especificar que não é da área do direito, que não tem por que ele ter lados sobre os teóricos do direito. Ele disse tudo aqui na live agora. E até a próxima live, tá certo? Muito obrigada, gente. Amanhã às 19 horas, de acordo com o cartaz, vocês vão ter acesso aí para quem vai ser o próximo profissional. E até mais. Obrigada.